Vamos meditar na palavra de Deus em Hebreus capítulo 7, dos versos 20 ao 28. Continuando nossas meditações em Hebreus, é interessante nós pensarmos o que Deus tem feito no nosso meio e o que Ele está preparando para nós nessa manhã. Nós já vimos coisas do tipo que Deus, Ele fez de Melquisedeque um sacerdote que fosse referência para a eternidade. E agora, na nossa última mensagem, nós vimos, e nesse momento nós vamos ver, Cristo como sacerdote único e perfeito. Isso mesmo, esse é o nosso tema. Cristo, sacerdote único e perfeito. Nossa última mensagem nós vimos que a antiga ordem é substituída pela nova. Nós vimos o que Deus vinha fazendo e o propósito pelo qual Deus mudou de ordem por manifestar o seu Filho Jesus Cristo, que cumpre a antiga ordem para estabelecer uma nova. Isso aí está claro para nós, graças a Deus. E nessa manhã nós vamos ver exatamente isso que eu vos falei. Cristo, sacerdote único e perfeito, nos versos que eu acabei de mencionar para vocês. Leiamos a palavra de Deus e assim iremos meditar. Diz a palavra de Deus: e visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, imutável, sem mágoa, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Amém. Aleluia. Amém? Amém. 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 Agora. Irmãos, isso aqui é sem sombra de dúvidas algo maravilhoso. Isso aqui é algo sem sombra de dúvidas tremendo, muito profundo. Olhar para Jesus da maneira que nós estamos olhando, não é? A maneira como os hebreus deveriam entender, a maneira como os hebreus deveriam enxergar Jesus, a maneira como iria manter os hebreus firmes em Cristo Jesus.
a não vacilarem, a não abrir mão da fé, a não virar as costas para este Jesus, o Filho de Deus, a não abandonarem a igreja, a não pensarem, nós precisamos voltar à nossa antiga religião, vamos voltar, vamos retroceder. E seria uma queda, um retrocesso terrível. Seria um abandono da fé terrível. Na nossa cultura, nós como povo gentil, nós como quem teve a graça de Deus de conhecer, nós que éramos alheios a Deus, nós que não conhecíamos a salvação, pois aos judeus foi dada as alianças, deles descende o Messias, mas e nós, ignorantes, sem conhecimento de Deus, mas pela misericórdia de Deus, nós fomos alcançados pela sua graça. Mas vejamos, Cristo, sacerdote único e perfeito. Nós podemos perceber três coisas aqui, nesses versos que nós lemos. A inauguração de um testamento, no verso 20 ao 22. O sacerdote que vive para salvar, nos versos 23 ao 25. E o sacerdote aperfeiçoado para salvar, nos versos 26 ao 28. Nós vimos algo totalmente diferente da ordem sacerdotal levítica, da que foi constituído por Moisés, conforme o seu irmão Arão e os seus filhos e tudo mais. Nós vamos ver primeiramente a inauguração desse testamento, desse acordo, dessa aliança. Diz as Escrituras que, visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes. Veja, uma coisa acontece aqui, a questão do juramento. Aquilo que Deus estabeleceu e que Deus não revogaria. A afirmação feita por Deus, da qual Ele não voltaria atrás. Aquele que falou e cumpriria o que tinha dito. Deus fez juramento, visto que não é sem prestar juramento, ou seja, a este sacerdote ao qual nós queremos ouvir nesta manhã, a saber, Jesus. O seu sacerdócio não foi estabelecido sem juramento. E aqui ele abre um parênteses e mostra que aqueles sem juramento são feitos sacerdotes. Ou seja, os sacerdotes da ordem levítica foram feitos sacerdotes pela vontade de Deus, mas sem que houvesse juramento. Nenhuma garantia de que essa ordem sacerdotal ela permaneceria ou que duraria para sempre. Mas já havia nessa ordem sacerdotal indícios de que hora ou outra seria substituída. Pela fraqueza dessa ordem, pela falta de perfeição nessa ordem, pela necessidade de substituir sacerdote após sacerdote, haveria ali já a necessidade de uma substituição em que fosse estabelecido um sacerdote perfeito no lugar deste
Mas este, diz no verso 20, mas este com juramento, por aquele que lhe disse, o Senhor jurou, e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. E aqui nós temos a menção do Salmo 110, mais precisamente o verso 4, onde este salmo nós entendemos pela interpretação através do Novo Testamento. O Antigo é interpretado a partir do Novo. Nós entendemos que é um salmo messiânico, que é um salmo que fala de Jesus, que é um salmo que aponta para Ele como o nosso sumo sacerdote, como aquele que iria penetrar os céus para estar à direita do trono de Deus, o Pai, para assim interceder por nós todos os dias. Fazer algo por nós que mais nenhum outro sacerdote era capaz de fazer. Diz o verso 22, por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Aqui está a inauguração desse testamento, a inauguração desse sacerdócio, a inauguração em que Jesus ele é apresentado como quem traz uma aliança superior, um sacerdócio superior, uma ordem nova e maior. Este é o nosso Cristo, esse é o nosso sacerdócio único e perfeito, sacerdócio o qual nós conquistamos em Cristo, sacerdócio que nós só podemos ter pela fé em Jesus. Esse sacerdócio que Jesus nos traz é um sacerdócio cujo Jesus é quem garante a garantia de que esse sacerdócio não falhará conosco, não falhará com todos os que mantêm fé. É justamente porque é a fé no Filho de Deus, o qual entregou sua vida para reavê-la, para tê-la de volta. Aquele que morreu para vencer o poder da morte em sua ressurreição. Aquele que foi humilhado para ser exaltado nas alturas. Aquele que morreu, mas vive a interceder por nós. Por isso, o seu sacerdócio é um sacerdócio garantido de um testamento novo, uma aliança que durará para sempre. Por isso é confiável, por isso nós não podemos retroceder, por isso nós não podemos abandoná-lo, por isso nós não podemos apostatar. Por isso lutemos com todas as nossas forças para não nos desviarmos desse Jesus, desse Cristo, desse sacerdote perfeito. Nos versos 23 ao 25, nós temos esse sacerdote que vive para sempre, ou que vive para salvar. Versos 23 ao 25, vai nos dizer as Escrituras o seguinte: ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, e há uma razão para que seja em maior número. E há uma razão porque existe essa sequência de geração em geração sacerdotal, essa necessidade de substituição. Diz o texto, porque são impedidos pela morte de continuar. Impedidos, sim, pela morte. A morte coloca um fim em um sacerdócio.
Mas pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo é estabelecido um sacerdócio para sempre. Na morte dos outros sacerdotes, conforme a ordem levítica, a morte produz a necessidade de uma substituição para que haja uma continuidade. Mas em Cristo há uma continuidade eterna, porque Ele é um sacerdote eterno. Aqui a comparação, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. A realidade da vitória de Cristo sobre a morte estabelece um sacerdócio que não há necessidade de mudança, que não há necessidade de alteração, que não há necessidade de substituição. Ele é o substituto e o qual permanece para sempre. No verso 25 vai nos mostrar uma razão, por isso também pode salvar. A razão pela qual Deus estabelece um novo sacerdócio, um novo conceito, colocando Jesus como único nessa aliança, nessa nova aliança, o sacerdote imutável, é porque agora, de uma vez por todas, temos a redenção, temos a libertação, temos a salvação, temos o perdão, temos um resgate garantido, temos a esperança, temos a fé, temos a confiança, temos a garantia de que Ele vela por nós, de que Ele intercede por nós, de que Ele roga por nós, de que Ele está presente, de que Ele não nos deixará, que Ele não nos abandonará, que Ele nos tem em Suas mãos, que Ele cuida de nós, que Ele garante que a nossa chegada é garantida no novo céu, na nova terra, que a nossa salvação é garantida, não por nós, mas por Ele, que é sacerdote perfeito, que é sacerdote único, imutável, ou seja, que não muda. Por isso também pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, ou seja, por meio desse sacerdote Jesus Cristo, há um novo concerto, há uma nova maneira de nos achegarmos a Deus, e é uma maneira garantida de que nós não falharemos. Não porque nós somos suficientemente bons, ou que há uma garantia em nós, mas a garantia está em Jesus. Pois Ele é o fiador, Ele é a garantia de que essa nova aliança é possível de nos trazer salvação. Não falo possível como possibilidade, mas falo possível porque agora, nessa nova aliança, para Deus tudo é possível. O que antes, na antiga aliança, era impossível, agora na nova é possível. Salvação. Agora nos achegamos a Deus pela fé em Jesus Cristo. Agora nós podemos viver na presença de Deus por Jesus Cristo. Agora podemos ser filhos de Deus por Jesus Cristo. Agora nós somos salvos por Deus em Jesus Cristo. Diz as Escrituras: vivendo sempre para interceder por eles.
Agora, Jesus é a nossa esperança. Agora, Jesus é o nosso socorro. Agora, Jesus é quem nos acolhe, é quem nos acode. Agora, Jesus é quem intercede por nós. A ideia de que Jesus é aquele que intercede por nós é a ideia de que Ele está sempre ao nosso lado. E ao mesmo tempo, Ele está ao lado do Pai. Ele está ao nosso lado para nos acudir. Ele está ao lado do Pai para interceder. De um lado, Ele nos socorre em nossas fraquezas. Do outro, Ele está juntamente com o Pai, garantindo a nossa esperança, que é a salvação. Do verso 26 ao 28, o sacerdote aperfeiçoado para salvar. Nós já vimos que ele vive. Nós vamos ver esse aperfeiçoamento. Diz o verso 26: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este. A ordem levítica, a ordem araônica, a ordem antiga, em que havia necessidade de sacrifícios, e mais sacrifícios, e mais sacrifícios de animais, e a necessidade de substituição de sacerdote, porque a morte dava cabo de um e de outro. É que Deus estabeleceu essa nova aliança, esse novo acerto, essa nova ordem, porque a antiga era incapaz. Nos convinha, era necessário termos alguém assim, santo, inculpável, sem mácula. Veja esses termos: Jesus aperfeiçoado, perfeito, inculpável, sem achar erro ou falha alguma nele, sem mácula, ou seja, sem culpa alguma, sem corrupção alguma, ou seja, havendo nele pureza, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. A ideia de separado dos pecadores aqui, vejamos o contexto, é que coloca a antiga ordem, a antiga aliança. Os sacerdotes antigos, eles eram fracos. Pecadores aqui são estes, está se referindo a estes, os quais tinham que haver a necessidade de fazer sacrifícios, não somente pelo povo, mas também pelos seus próprios pecados. Mas este Jesus, ele é separado dos pecadores nesse sentido de que ele é um sacerdote que não há necessidade de sacrifício pelos seus próprios pecados, pois ele é perfeito. Ele não tem pecado, ele jamais pecou. Um sacerdote que não teve necessidade de fazer sacrifício pelos seus próprios pecados, porque ele não tinha, ele não teve. Por isso que ele é separado dos pecadores, porque os outros tinham que fazer sacrifício
nossos pecados. Por isso ele foi feito mais alto do que os céus. Porque de lá ele intercede por nós. E aqui ele está presente conosco todos os dias a interceder por nós. Verso 27. Que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios. Veja, esses são os pecadores, porque eles tinham que fazer oferta pelos seus pecados. Primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Ou seja, Jesus, ele faz um sacrifício único. Ele que não tinha pecado faz um alto sacrifício por pecadores. Por isso a necessidade da cruz, por isso a necessidade de Jesus ser morto lá naquela cruz, naquele madeiro. Por isso, ali naquele momento estava sendo feita uma oferta a Deus, em que ele era o sacrifício pelos pecadores. Ele que não experimentou o pecado, corrupção alguma havia nele. Ele se fez pecado em nosso lugar, ou seja, nos substituindo na cruz, morrendo a nossa morte, sofrendo a culpa dos nossos pecados, para que ele fosse o nosso resgatador, o nosso sumo sacerdote, o nosso libertador. Ele oferece um sacrifício de si mesmo para morrer pelos nossos pecados, estabelecendo assim um novo sacerdócio, um sacerdócio único e perfeito, onde há um sacrifício único e perfeito, onde ele é aperfeiçoado para nos salvar. Verso 28. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos a fraquezas. Tanto os que levavam os sacrifícios para serem feitos, como os próprios sacerdotes, ambos tinham fraquezas, mas este Jesus, este Cristo, sacerdote único e perfeito, não. Mas a palavra de juramento, que foi posteriormente a lei, constitui um filho perfeito para sempre. Perfeito, perfeito, perfeito. Um sacrifício perfeito, uma oferta perfeita. Um Cristo aperfeiçoado como um sacerdote, para assim interceder por nós. Este é o nosso Cristo, nosso sacerdote único e perfeito. Esse é o ápice. Esse é o ápice do que o escritor aos Hebreus queria mostrar, colocando Jesus como sacerdote. Porque os irmãos hebreus, os cristãos da época, estavam querendo retroceder para se submeterem à ordem sacerdotal da antiga aliança. E agora nós podemos perceber que não há nenhuma razão de nós retroceder, voltar atrás, abandonar Jesus, a igreja, a fé. Não há razão para isso, irmãos. Consideremos isso. Pelo contrário, nós temos cada vez mais certeza, convicção e garantia de que Jesus, ele é único e perfeito, e nós jamais teríamos alguém assim.
E não há nenhuma outra religião no mundo igual a esta. Somente a religião de Cristo. Somente com a fé em Cristo e a esperança em Cristo, para assim obtermos a salvação e uma eterna intercessão pelos nossos pecados. Cristo é quem inaugura esse Novo Testamento. Cristo é quem vive para sempre para nos salvar. Cristo é o sacerdote aperfeiçoado para nos salvar. A lição para as nossas vidas é que Jesus é perfeito, é único, incomparável. Nos apeguemos a isto. Ele é grandioso, Ele é maravilhoso. Não há ninguém como Ele. Por quem Ele é e por tudo que Ele fez, não há razão para ingratidão, não há razão para apatia, não há razão para esfrieza, não há razão para desânimo, não há razão para virarmos as costas para Ele. Há razão suficiente para perseverarmos até o fim. Ainda que soframos, ainda que morramos, a nossa vida está em Cristo. A nossa esperança está em Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, te agradeço por colocar Cristo Jesus como sacerdote único e perfeito por nós, pelos nossos pecados, para nos salvar, nos perdoar, nos dar uma salvação excelente, perfeita, que nos dá segurança, que nos dá esperança, que nos dá garantia de que tudo vai dar certo. No final das contas, tudo vai dar certo para aqueles que creem em Cristo Jesus, para aqueles que mantêm a fé em Cristo Jesus, para aqueles que têm um novo compromisso, um novo acerto com Jesus, aqueles que são batizados, que são profetas em Jesus, aqueles que têm compromisso com a igreja de Jesus, aqueles que perseveram com Jesus e com a igreja. Há uma garantia. Há uma garantia. Tudo pela obra de Jesus, de se sacrificar pelos nossos pecados, fazer esse alto sacrifício, e estabelecer essa nova aliança, esse novo testamento, em que Ele é quem garante. Se a nossa salvação fosse uma garantia em nós mesmos, estávamos perdidos, mas a nossa garantia está em Cristo Jesus. Corramos todos os dias para Jesus. Ele é a nossa única esperança. Em todas as circunstâncias de nossas vidas, Ele é a nossa garantia de que tudo vai dar certo. Em nome de Jesus. Amém.